Ali, dentro do corpo extenso, o que eu preciso falar para vocês? Ó, os tipos de equilíbrio. Tipos de equilíbrio. Então, a gente tem de corpo extenso daí, tá? A gente tem 3 tipos, ó. E deixa eu já falar aonde que vem mais isso daqui. Então, que nem eu tinha terminado ontem, né? A UEL gosta desse tipo de conteúdo, porque ele inventa uma historinha, pega uma obra de arte, coloca umas pedras uma em cima das outras lá e fala assim, ó, cai, não cai, por que não cai, porque a força resistente é 0 e coisas do tipo. E a parte da elétrica gosta disso daqui. Principalmente quando tem lá 3 carguinhas, 4 carguinhas, que ele fala assim, no eixo X o equilíbrio é estável, no eixo Y o equilíbrio é instável, né? Aí além de você ter que usar a força elétrica, aí tem que usar os conceitos de estática também, tá? Mas vamos lá então, ó. São 3 tipos. A gente tem o primeiro, que é o equilíbrio estático. Aí a gente tem também um equilíbrio que é estático. Eu tô chapado, não tô pensando em outra coisa aqui. É estável. Estático já foi ontem, né? É estável. Instável. Não tô chapado ainda, tá? Ainda. E 3 é o indiferente. Hoje é dia dos vizinhos reclamar. Fala assim, tem gente gritando ali embaixo. Em cima também. Enfim. Tá. Já errei isso justamente em elétrica, exato. Aparece bastante na elétrica esse conceito aí. Então assim, ó, eu vou colocar os desenhozinhos mais comuns, mas depois a gente coloca as definições e depois eu até comento um pouquinho mais a fundo, tá? Mas enfim, ó, imagine que a gente tenha, sabe aquelas rampas de skate? Que a pessoa pode pular aqui pra cima, pode pular aqui pra cima. Aí eu venho e coloco um objeto aqui, ó, bem no centro dessa rampa. Beleza. Aí o instável, eu vou vir aqui e eu vou meio que inverter essa rampa, ó. Aí eu vou deixar bem na pontinha ali em cima. E o indiferente vai ser uma superfície horizontal. Beleza. O que eu quero que você perceba? Então, ó, eu deixei todo mundo paradinho naquela posição. Então, de início, tá todo mundo em equilíbrio, ok? Isso é importante. A terceira bolinha parece que tá voando. Não tá voando, não, tá? É perspectiva. Ela tá encostada. Se você analisar, ela tá encostada. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra puxar ela pra baixo. Não, pronto. Agora tá perfeitamente encostada. Mas enfim, olha só, eu vou em cada uma dessas bolinhas e eu vou dar um peteleco. Um peteleco é a palavra legal. Vou dar um peteleco em cada uma delas. Beleza. Se eu faço isso na primeira, o que vai acontecer? Ela vai subir um pouquinho, só que ela vai tentar voltar, né? Desprezando qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de resistência do ar, a primeira situação ele vai ficar subindo e descendo, em volta daquela primeira posição. Então, na verdade, a primeira ele viraria um MHS, né, em torno daquela primeira posição. Mas pode deixar então uma resistência do ar. Por que vai acontecer? Ele vai começar a perder energia até ele voltar aonde? Até ele voltar na posição que ele estava, até voltar para o equilíbrio. Entende? Então, a posição de equilíbrio estável é um deslocamento que você fizer. Pode ser um deslocamento de posição, um deslocamento de ângulo, você pode girar ele, qualquer coisa do tipo, né? Ele vai tentar voltar para a primeira posição inicial dele, né? Então, ele sempre tenta voltar para onde ele estava. Beleza? Tranquilo? A segunda situação, olha só, eu vou dar o mesmo peteleco, né? E olha a diferença, né? A segunda situação, ele vai tentar voltar para aquela quina onde ele estava, aquele pequeno ponto de equilíbrio que ele estava? Não. Só que aí que vem a diferença com o terceiro. Olha só, ó. O 2, além dele não voltar para a posição de equilíbrio inicial, ele se afasta dela e não fica mais em equilíbrio. Eu vou repetir, depois a gente escreve isso, tá? Mas vai pensando junto comigo, ó. Então, a primeira situação, ele tentou se aproximar e voltar para o equilíbrio, certo? A segunda situação foi, você fez um peteleco na bolinha, além dele se afastar daquela posição, ele não entra mais em equilíbrio, ele vai descer acelerando, né? Ele vai ter a gravidade atuando sobre ele.
E olha o terceiro, né? Você vai ter que lembrar de uma definição de ontem, ó. Se eu der um peteleco naquela bolinha, ela vai rolar para a direita ou para a esquerda, né? Só que lembra que você faz força enquanto você está em contato com ela. Então você fez uma aceleração sim, só que depois que o seu dedo saiu do contato com a bolinha, ela vai rolar com velocidade constante. Só que daí você lembra comigo que velocidade constante é um tipo de equilíbrio? É um tipo de equilíbrio o quê? É dinâmico, né? Ele não tem aceleração, ele tem aceleração linear, né? Então ele tem ali um tipo de equilíbrio dinâmico. Beleza, então ó, na terceira situação ele está se afastando da primeira posição de equilíbrio, mas ele se encontra em uma nova posição de equilíbrio. Então, só para entender bem a diferença do 2 e do 3. O 2 ele se afasta da primeira posição de equilíbrio dele, só que ele não fica mais em equilíbrio. Tá vendo? Já o 3, ele se afasta da primeira posição de equilíbrio, só que ele está em um novo tipo de equilíbrio. Ele continua em equilíbrio, só que é um equilíbrio diferente. Beleza? Então, o 2 se afasta, mas não está mais em equilíbrio. E o 3 se afasta, mas ele se encontra ainda em equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Então, se você quiser escrever, pode colocar aí embaixo aí, ó. O que é o equilíbrio estável? É qualquer força, qualquer deslocamento realizado, ele tenta voltar à primeira posição inicial. Então, equilíbrio estável é qualquer força barra deslocamento inicial, ele tenta voltar à posição que ele estava, na posição inicial. Beleza? O 2 é qualquer deslocamento, qualquer força, ele se afasta da posição de equilíbrio e ele não se encontra mais em equilíbrio. Ele possui agora algum tipo de aceleração. E o terceiro, né, ele vai se afastar da primeira posição de equilíbrio, só que ele se encontra agora numa nova situação de equilíbrio. Tá? Então ele se afasta, mas se encontra em equilíbrio. Já o segundo ele se afasta e não está mais em equilíbrio. Isso aqui acontece bastante, né? A Giovana falou, né, lá da elétrica. Ó. Deixa eu colocar aqui uma situação. Eu tenho aqui duas carguinhas, uma mais, e eu venho aqui exatamente no ponto médio entre elas e eu coloco uma terceira carguinha, uma carguinha Qzinha, ó. Todas Qzinha, vai lá. E eu vou colocar ainda todas positivas, só para ficar fácil. Pensa junto comigo, ó. Na situação presente, existe uma força de interação entre essas duas, que é para a direita, né, de repulsão, e existe uma força entre essas duas, que é para a esquerda, que é de repulsão. Se encontra em equilíbrio? Sim. Né? Então ela está em equilíbrio nesse instante. Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir sobre essa carguinha e eu vou puxar ela um pouquinho. Eu vou puxar ela um pouquinho aqui para a nossa esquerda. Ó. Vou colocar ela aqui, numa situação nova. Olha o que acontece. Você concorda que continua tendo uma força repulsiva aqui para a direita entre essas duas e continua tendo uma repulsiva para a esquerda entre essas duas? Só que olha só que legal isso, né? Você lembra que quanto mais perto, mais força, quanto mais longe, menos força? Você concorda que essa daqui, ó, que é entre essas duas, elas não estão mais perto? Sim, então essa força cresceu. Assim como, ó, essa para a esquerda é entre essas duas aqui. Tá vendo como a distância aumentou? Então a força diminuiu. E você tá vendo que então, ó, tem uma para a direita e tem uma para a esquerda, né? Ela vai tentar ir para onde? Ah, ela vai tentar ir para a direita. Então você está vendo que ela está tentando voltar para onde ela estava? Sim ou não? Sim, então é um tipo de equilíbrio. Só que é um equilíbrio o quê? Que tenta fazer ela voltar para a posição de equilíbrio inicial. Então é um equilíbrio do tipo estável. Nesse eixo X aqui, tá? Então no eixo X é um equilíbrio estável. E olha como que ele pode mudar a pergunta. Vamos lá. Uma situação diferente, ó. Ao invés de puxar ela para a direita, eu vou puxar ela para cima. Eu vou colocar ela aqui, ó, mais Qzinho. Vai lá comigo, ó. Entre essas duas, não tem uma força de repulsão? Sim? Entre essas duas, não tem uma força de repulsão? Sim ou não? Essas duas forças, que nem eu falei, né? É mais fácil trabalhar com decomposição, mas vai, pensa mais ou menos aí, ó. Essa aqui tem um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Assim como a outra, né? Tem um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para cima. Beleza, como aqui é a mesma distância, né, em relação ao eixo X, então essa para a esquerda cancela com essa para a direita. Mas sobra força. E sobra para onde? Para cima. E você tá vendo que esse para cima aqui, ó, não faz ele retornar para onde ele estava antes? Sim ou não? Sim, né? Então ele está tentando se afastar da posição de equilíbrio. Agora que você vai pensar,
Nessa situação, tá, ele está se afastando, então abrem as possibilidades, que pode ser um instável e pode ser um indiferente. Se ele se afastar com aceleração, ele não está mais em equilíbrio, é porque é instável. Se ele se afastar com velocidade constante ou com força resultante igual a zero, aí é um equilíbrio indiferente. Se sobrou força, é porque tem aceleração. Se tem aceleração, é porque não está mais em equilíbrio. Então, é um equilíbrio do tipo instável. Beleza? Então, ó, o mesmo exercício lá da elétrica, ele pode perguntar no eixo X, no eixo Y, colocar mais carga, colocar menos carga, mas a análise é essa. Então, você vai fazer esse breve deslocamento para qualquer um dos lados e ver. Ele tenta voltar para onde ele estava? Se tentar, é porque é estável. Se ele não tentar voltar para onde ele estava, aí você vai ver. Se ele se encontra em uma nova situação de equilíbrio, aí isso aqui é indiferente. E se ele se encontrar numa situação que tem aceleração, aí ele é instável. Beleza? Essas ideias também servem para explicar os tipos de reações químicas. Aí eu vou ter que perguntar quais tipos, Arthur. Aí entra na química já. Eu não sei do que você está falando. Tenta falar aí que eu tento explicar. Porque assim, na reação química acontece uma colisão, né? Você tem ali átomos colidindo com átomos, aí você tem então uma troca de ligações, você tem ligação de simples troca, ligação de simples troca, de adição, enfim, tem bastante tipo de ligação diferente, né? Tem uma pergunta sua também, mas quando o 2 chega no chão, ele não perde a aceleração? Sim, né? Mas é naquele exato instante. Então, tipo assim, tá, ele tinha aquela situação, você fez um peteleco, tá? Depois desse peteleco, o que aconteceu, né? Então é meio que imediatamente após você fazer, não é tipo daqui 3 horas, alguém tá segurando ele, então tem uma nova posição de equilíbrio. Não, é que nem lá na quantidade de movimento. É imediatamente após o deslocamento, imediatamente após a força que você aplicou, tá? No eixo X o equilíbrio era estável, né, porque ele tentava voltar para a situação inicial, e no eixo Y é instável, porque ele tenta se afastar. Beleza? Fechou? Tranquilo? Então, só explicando isso que eu acabei de falar, né? Lá nas colisões, a gente não faz o que é antes igual aqui depois? Sim? Só que esse antes e esse depois é imediatamente antes da colisão e imediatamente após a colisão. Não é tipo assim, eu vou sair da minha casa hoje e eu vou bater o carro dia 12 de julho de 2034. Aí não dá, né? Se for... olha que ideia interessante, né? Se fosse energia, se em todo esse tempo não tivesse nenhuma força não conservativa, eu poderia fazer. Né? A energia não depende do tempo. Já a quantidade de movimento, sim, é imediatamente antes e imediatamente após. Essa ideia do equilíbrio também é imediatamente após eu fazer o deslocamento. Aí eu vou ver, ele está tentando voltar, está se afastando com aceleração ou sem aceleração. Fechou? Reação estável e instável. E aí eu vou ter que pegar a definição, o que é essas reações, tá? E já entra um pouquinho mais na parte da química. Mas depois eu olho, tá? Deixa eu dar uma seguida aqui, depois eu olho o que é essas reações aí. Beleza, então tá aí, ó, os tipos de equilíbrio. E eu preciso também passar aqui um conceito bem interessante, que é o conceito de centro de massa. Tá, então a gente até comentou ontem sobre isso, né, quando eu falei ali das órbitas, que na verdade, quando você tem ali dois corpos, um vai orbitar o outro, mas na verdade orbita o centro de massa do sistema. Mas no caso Sol e Terra, como o Sol tem muito mais massa que a Terra, basicamente fica dentro do Sol, né? Então você vê só a Terra orbitando o Sol. Mas se fosse dois planetas distantes de outras coisas, só os dois, aí um orbitaria o outro, né? Os dois girariam em relação ao centro em comum entre eles, que seria mais ou menos assim, né? Você tem aqui dois planetinhos. Opa, aqui. Aí esse aqui seria o movimento dos dois. Né, aí em relação ao centro de massa deles. Mas o que é esse centro de massa então? O centro de massa é um ponto, né, um ponto matemático, onde você pode concentrar
toda a massa do sistema. Seria como se você pegasse um quadrado. Ah, vamos falar que esse quadrado aqui é um ponto material. Então, seria um ponto concentrado com toda a massa daquele quadrado. Assim como uma esfera, assim como um triângulo ou coisas do tipo, tá? Isso daí é centro de massa. Esse eu vou escrever. Então, o que é um centro de massa? Então, é um ponto onde pode ser considerado toda a massa do sistema. Aí, quando eu falo sistema, é todo mundo que participa dele. Beleza? Então, tem dois corpinhos, é os dois corpinhos. Tem um monte de corpinhos, é um monte de corpinhos. Né? Então, o sistema solar seria levado em conta todos os planetas, assim como os asteroides, assim como as luas, enfim, né? Beleza. Quando a gente trata de figuras geométricas, né, a gente tem ali algumas situações. Então, vou pegar aqui um retângulo, né, que pode ser um quadrado. Vou pegar um círculo e vou pegar um triângulo. Aí preciso de um nomezinho lá da matemática. Deixa eu ver o chat aqui rapidinho se tem alguma coisa. Ó, vocês lembram que tem lá encontro das medianas, encontro das alturas, encontro das bissetrizes, né, encontro das mediatrizes. Beleza. Quando a gente fala encontro das medianas, né, lá no triângulo eu tô falando, a gente tem um nome para esse ponto. Vocês lembram como que é? Combinação combinado. Desculpa, fica tranquilo, Arthur, para isso mesmo que a gente tá aqui. Isso. Hoje o delay tá bem rápido. Tá bem devagar, então. Tá bem pequeno, então, na verdade. Deu um bug aqui agora. É baricentro. Então, coincide com o baricentro, tá? Quando a gente fala aqui de figuras geométricas mais conhecidas. Então, quando a gente fala, ó, aqui a gente tem um retângulo. O que você faz? Encontro das diagonais. Aí, no encontro das suas diagonais, aí esse cara aqui, ó, é o centro de massa dele. O círculo, aí por definição, né? O que é o círculo? É uma figura geométrica onde todos os pontos mantêm a mesma distância em relação ao seu centro, né? Seu centro de massa. Já o triângulo, a gente faz, né? Ó, mediana, mediana, mediana. Aí aqui a gente tem o seu centro de massa. Então, o que é o centro de massa? É como se tira o quadrado, deixa um ponto lá, mas toda a massa do quadrado continua ali naquele ponto. O que é o círculo? Tira o círculo, coloca ali naquele ponto. E o triângulo, basicamente a mesma coisa. Beleza? E olha essa ideia aqui interessante, ó, principalmente a do quadrado que está aqui. Eu vou pegar um bloquinho. Ó, eu tenho uma espécie de bloquinho que na verdade é uma caixinha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar meu tamanho. Aqui. Ó, essa caixinha, ela tá vazia, tá? Ela tinha elástico dentro, mas ela tá vazia agora nesse instante. Olha o que eu posso fazer. Então, eu sei que nesse instante existem duas forças sobre ela, né? Existe peso e existe a força normal, né? Não tem atrito porque ela não tá tentando deslizar. Se eu virasse um pouquinho aqui o caderno, ele estaria tentando cair, né? Então, agora tem atrito, ó. Até que ele vence o atrito estático e começa a descer. Beleza. Mas o que eu vou fazer agora é aplicar forças, né? E olha que interessante, quer ver? Se eu aplico uma força do tipo de fazer ele tentar tombar, não é qualquer força que faz ele tombar, né? Se você vem com uma... é que ele vai tentar deslizar para lá, mas... ó, eu apliquei uma força, tá vendo? Se eu soltar ele agora nesse instante, ele não cai. Mas se eu fizer uma força maior com maior inclinação, aí pode ser que ele caia para o outro lado, né? Então, seria a partir dessa posição aqui. Mas por que eu sei que é a partir de qual posição? Porque tem a ver com o centro de massa dele. E tem a ver com o torque. E é isso que é legal. Porque olha só, ó, imagina agora, seja criativo, ó. Imagina a diagonal que está passando exatamente aqui, dos dois lados. Conforme eu vou inclinando, ó, você está vendo que essa diagonal, ela pode ficar em algum momento na vertical, tá vendo? E a vertical é onde atua o peso dele? Vai, seja criativo, pensa aí agora, ó. Nesse instante, ó, tá vendo? Essa diagonal que estava aqui, ó, essa diagonal aqui, né? Eu fui inclinando a caixinha até que essa diagonal ficou na vertical, tá vendo? Essa situação seria a situação limite para ele não tombar, ele estaria na
iminência do tombamento. Se eu faço 1 milímetro a mais ali para o outro lado, né, para a direita de vocês, aí ele tomba. 1 milímetro a menos, ele não tomba. Então, seria possível, né, seria possível eu deixar ele equilibrado exatamente assim, sem ele tombar para a esquerda, sem ele tombar para a direita. Mas tem que ser exatamente aquela posição. Qualquer ventozinho, qualquer coisa vai fazer ele tombar daí. Tá? Então, o que a gente tem? Uma relação interessante, né? Para corpos retangulares, né, a gente tem que, quando ele vai tombar, é porque esse centro de massa dele, ou ele está antes ali da sua base, ou ele está depois. E olha só como esse desenho explica melhor. Quer ver? Ó, imagina aqui um bloquinho. Isso aqui é uma situação um pouquinho mais específica, mas é alguma coisa que cabe na prática, tá? É uma coisa interessante. Aí você vem aqui e faz as duas diagonais, ó, para você achar o centro de massa dele, certo? Beleza? Aí você vai lá no centro de massa dele e você faz agora, olha só a ideia, ó. Você traça uma vertical. Pronto, você tratou uma vertical aqui embaixo. A pergunta é, essa vertical que passa pelo centro de massa, ela toca a base desse objeto? Toca. E se ela toca a base desse objeto é porque ele não vai tombar, ele vai continuar aqui, normal. Só que o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora e inclinar ele um pouquinho. Aí eu vou tratar do plano inclinado, tá? Então eu vou inclinar ele um pouquinho, ó. Não tanto. Deixa eu colocar aqui, isso. Para não cair ainda, tá? Aí você vem, você colocou ele sobre um plano inclinado e olha só a ideia, mantém a mesma, ó. Você faz o centro de massa dele, né? Então, encontro das diagonais. E a ideia continua sendo a mesma. Qual que é a ideia? Você pega a vertical, né? A linha que é onde atua a gravidade, né? Você pega a vertical e passa no centro de massa dele. Vai lá, responde você, ó. Essa vertical passa na base desse objeto? Passa, né? E se passa na base do objeto é porque ele não tomba. Só que você vai inclinando mais aquele plano inclinado, vai deixando com mais angulação até que chegue um ponto que, vamos lá, deixa eu desenhar outro aqui. Agora eu vou desenhar o da iminência, tá? Como eu tenho o quadradinho, eu vou usar o quadradinho aqui para ficar mais fácil o meu desenho. Aqui. Não é o outro, é esse aqui. Aí, muito bem. Agora olha só, então aqui a gente aumentou um pouquinho a angulação, né? Então se você comparar com o de cima, tirar o mouse, está atrapalhando. Aí. Se você comparar ali com o de cima, ó, então esse ângulo aqui ele ficou maior. Agora olha o que aconteceu, ó, você vai desenhar o centro de massa dele e você vai perceber que a vertical que passa pelo centro de massa, olha só onde que ela toca. Ela toca no último pontinho da base dele. Então, como está no último, está no quase, a gente chama essa situação de iminência de tombamento. Ele está quase caindo para cá. Se você inclinar ele mais um pouquinho, ele cai. Então, seria a situação de agora deixa ele mais inclinado, né? Assim. Será que ele corrige? Corrigiu. Aí você vai fazer o seguinte, então aqui está o nosso plano inclinado, né? Agora quase que na vertical. Aí você veio lá, ó, desenhou o centro de massa, tá aqui. E você desenha a vertical que passa pelo centro de massa. E olha que interessante, tá vendo que essa vertical não passa na base que está em contato do objeto? Então esse cara aqui, na verdade ele nem está mais aí, né? Na verdade ele já tombou. Isso independente de atrito, tá? O atrito na verdade segura ele para ele não deslizar, tá? Aí com essa angulação, aí ele consegue cair, beleza? Fechou? Se você... aí assim, né? Que nem isso aqui pode vir como uma ideia de um exercício do Enem. Ele não vai fazer nenhum cálculo. Mas se você for fazer algum vestibular mais específico, ele pode cobrar algum ângulo, tá? E como que você trabalharia? Ó, você trata exatamente a situação da iminência. Eu vou dar só a ideia, tá? Mas a continha é bem simples também. Esse ângulo aqui é alfa, né? Depois, faz aí, tá? Faz uma matemáticazinha bem simples. Você vai chegar que isso aqui também é o alfa. Isso aqui também é o alfa. Aí o que ele vai te falar? Ó, que esse corpo aqui tem uma base B e aqui tem uma altura H.
Então, ele vai estar na iminência de tombar quando, ó, tá vendo que você tem um triângulo retângulo formado aqui? Aí você calcula a tangente do alfa. A tangente do alfa vai ser A base B dividido por H. Então, se o ângulo lá do plano inclinado for maior, nessa tangente dele for maior que B sobre H, é porque ele já tombou. Se for igual ou menor, é porque ele ainda não tombou. Beleza? Essa é uma ideia que possivelmente vocês nem tenham visto em sala de aula, né? Um conteúdo um pouquinho mais diferente, mais específico aí. Certo? Foi? Beleza? Então, beleza. Então, ó, esse ângulo que está calculado aqui é o da iminência de cair, beleza? Ele está quase caindo. Então tá aí, a gente falou aí das ideias, né? Aí assim, também tem ali centro de massa para sistema de partículas e tal, só que daí que nem eu falei, já torna um pouquinho mais específico.